seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o meu som, do lado de dentro eu abro a porta, eu abro a porta. Eu abro a porta pra que o rei entre. Quem é o rei da glória? Ressuscitou, o Messias está aqui. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nós te adoramos e exaltamos o teu santo nome, Senhor. Que possamos ser semelhantes a ti, Pai. Que podemos, Senhor, te entregar aquilo, Senhor, que pertence somente a ti, Pai. Que possamos ser semelhantes a ti, Pai. Senhor, na sua palavra, quando Jesus é perguntado sobre o tributo, Pai, e pergunta se era lícito pagar tributo a César, e ele pergunta qual era o desenho, o que estava escrito, e
Eles responderam que era César. E Jesus, sacando tudo aquilo, como diz na Bíblia, que ele percebe a maldade no coração daquelas pessoas e fala: ei, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, meu irmão, Jesus, ele sabe a intenção do seu coração. Ele identifica a maldade. Ele identificou a intenção naquela tarde, naquela manhã. Então a nossa adoração tem que ser pura, somente a Ele. O que é de Deus pertence somente a Deus. Em Gênesis fala que o Senhor soprou o fôlego de vida sobre nós. E eu tenho entendido nesses dias que não há adoração maior do que eu entregar o meu fôlego a Ele. Não há adoração maior do que entregar o que é de Deus, que é o nosso fôlego. E o Senhor fala que somos imagem e semelhança dEle. Então, se nós temos a imagem do Senhor, se nós carregamos a imagem do Senhor, nós pertencemos a Ele. Como aquela moeda tinha a imagem de César e pertencia a César, nós temos a imagem do Senhor e pertencemos ao Senhor. Tudo aquilo que é gerado em nós, que possamos entregar na mão de quem é dono, e que possamos nos tornar semelhantes a Ele, que possamos nos tornar parecidos com Jesus, que a imagem e semelhança de Yeshua venha fazer valer sobre nós, que possamos, ei, são dias, são dias de colocarmos para fora o fogo que foi acumulado durante muito tempo. Se antes você só vinha nos domingos para pegar o fogo e não tinha esse entendimento ainda, começa a liberar esse fogo aí na rua onde você mora. Que Yeshua começa a ser transmitido através de vós. Que possamos ser iguais, que possamos buscar ser iguais a Jesus. Quero ser igual a ti, que tem olhos como fogo, que os pés são reluzentes e os cabelos como a neve. Quero ser como o cordeiro que foi morto lá na cruz para salvar a mim. Eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus. Pego a minha cruz e sigo a ti. Esvazio de mim mesmo, pego a minha cruz e sigo a ti. Eu esvazio de mim mesmo, pego a minha cruz e sigo a ti. Esvazio de mim mesmo, pego a minha cruz e sigo a ti. Eu não temerei largar tudo o que tenho pra me tornar parecido
é tudo passageiro e me entregarei ao teu abraço, que pra sempre eu terei. Quero ser igual a ti, que tem olhos como fogo, que os pés são reluzentes, os cabelos como a neve. Quero ser como o cordeiro que foi morto lá na cruz pra salvar a mim. Eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus. Quero ser igual a ti, que tem olhos como fogo, que os pés são reluzentes e os cabelos como a neve. Quero ser como o cordeiro que foi morto lá na cruz pra salvar a mim. Eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus. Yeshua, eu quero ser igual a ti. Yeshua, eu quero ser igual a ti. Tem olhos como fogo, e os pés são reluzentes, e os cabelos como a neve. Quero ser como o cordeiro que foi morto lá na cruz pra salvar a mim. Eu quero ser a imagem e semelhança de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós nos reunimos hoje para adorar ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você que me ouve agora, você que está nos acompanhando aí no seu lar, aí na sua casa, através dos aplicativos, para curvar a sua cabeça. Nós vamos clamar ao Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, clamamos a Ti, Senhor, neste momento, que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai, que possamos estar sensíveis à Tua voz, que o Teu Espírito Santo possa estar entrando no nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo possa estar entrando, Senhor, no nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti agora. Senhor, entra, Senhor, neste lar. Entra, Pai, alcança agora este homem, esta mulher. Alcança essa família, Senhor. Que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Hoje nós nos reunimos para agradecer ao Senhor Jesus Cristo. Eu queria agradecer a você que faz parte desta casa, você que congrega aqui, você que tem permanecido fiel ao Senhor na questão dos dízimos, na questão das ofertas, você que não congrega aqui também, mas que você tem ofertado, você tem enviado recursos para que a obra do Senhor continue. Eu queria
só deixar um aviso, e daqui a pouco vai aparecer aqui para você a conta da igreja, os dados bancários, para que você possa fazer a sua transferência, porque fica a pergunta, né? O porquê dizimar? O porquê ofertar? Nós precisamos entender que a questão do dízimo não tem a ver com o Novo e não tem a ver com o Velho Testamento. A questão dos dízimos e ofertas não tem a ver com a nova aliança ou a velha aliança, não tem a ver com a lei e não tem a ver com a graça. Dízimos e ofertas tem a ver com um princípio bíblico. Se você olha para as Escrituras, você vai perceber que a lei ela vem a partir de Moisés, mas Abraão, 400 anos antes de Moisés, já dizimava, já entregava aquilo que não era seu. Se você vai para entender pelo princípio, Deus, quando Ele prepara o jardim do Éden, Ele entrega tudo nas mãos de Adão e Eva e fala assim: toca tudo, mas tem uma parte que você não pode tocar. Dizimar e ofertar não tem a ver com certo, não tem a ver com a lei. Dizimar e ofertar tem a ver com obediência ao princípio, e o princípio vem muito antes da lei, porque as leis são criadas somente para quem quebra princípio. Eu te pergunto, a lei de velocidade, quem é que ela incomoda? A lei que estabelece que numa curva você pode fazer ela só a 60 por hora, ela só vai incomodar, e ela só vai de encontro àquelas pessoas que andam fora do princípio. A lei seca, quem é que ela incomoda? A lei seca só é prejudicial, ela só vai confrontar as pessoas que estão escravizadas pela bebida. O princípio do dízimo e das ofertas só vai de encontro, só vai confrontar aquele homem e aquela mulher que ela serve a Mamon e ela ainda não se entregou a Jesus Cristo. Hoje eu queria começar falando sobre Mateus 14:13, e fala assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Verso 15: chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já passada. Despede as multidões, para que vão às aldeias e comprem o que comer. Verso 16: Jesus, porém, lhe disse: não precisam ir embora, dai vós de comer. Não precisam ir embora, dai-lhe vós de comer. Queria que você começasse a entender um pouquinho o contexto dessa história. João Batista acabava de ser decapitado. Os discípulos recebem a notícia da morte de João e levam esta notícia até onde Jesus estava. Jesus ouve a notícia que João, o Batista, estava morto. E então Jesus, ele com os seus discípulos, decide se retirar para um lugar deserto. Em todo esse contexto, a multidão percebe que Jesus estava se movimentando e decidem seguir Jesus. Quem era João e quem era Jesus neste contexto? João o Batista era um dos homens mais conhecidos da época.
As pessoas saíam das cidades e iam até o deserto, somente para ouvir João, o Batista. As pessoas procuravam João no meio do deserto, para ouvir a palavra de João. E agora, João, que tinha muitos dos seus seguidores, algumas semanas antes, havia apontado para um jovem chamado Jesus. Marcos capítulo 1, verso número 7 está falando assim: pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizei em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Algumas semanas antes, Jesus tinha ido até João para ser batizado. E João fala: não sou digno de desatar as sandálias dos pés deste que está à minha frente. E João fala isso para quem? Para as pessoas que o seguiam. O tempo passa, João, ele é preso, agora é decapitado, e Jesus aparece no cenário. O João que aponta para Jesus acaba de morrer. E então Jesus, que é direcionado agora, não sai para as cidades, mas Jesus vai para um lugar específico, vai para um lugar deserto. Nesse momento Jesus já tinha alguns dos seus seguidores, mas a morte de João, o Batista, potencializa a divulgação do ministério de Jesus. Entenda, João não nasceu para ser uma voz, João nasceu para ser a voz daquele que clama, nasceu para preparar o caminho para aquele que viria após ele. E a multidão agora segue Jesus para o deserto. Quando você vê a palavra Jesus, ele está atravessando o mar e a multidão está contornando até Jesus. Jesus, quando ele desce, ele olha para toda aquela multidão e ele se compadece da multidão. A palavra do Senhor fala que Jesus cura agora aos enfermos. E o dia vai se passando e a tarde está chegando. Mas além de curar uma enfermidade física daquelas pessoas, Jesus queria algo mais. Jesus queria trazer um ensino aos seus discípulos, aos homens que estavam com Jesus. E o ensino era que eles não deveriam se mover por aquilo que os seus olhos estavam vendo. No verso 16 fala assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhe vós de comer. Jesus está ensinando aos seus discípulos que o que eles carregavam era muito maior do que aquilo que eles conseguiam enxergar, que aquilo que estava dentro deles poderia alimentar aquela multidão. Em João capítulo 6, verso de número 6, fala assim: mas dizia isso para o experimentar, pois bem ele sabia o que ia fazer. Pois bem ele sabia o que ia fazer. E o que é que Jesus ia fazer, irmãos? Jesus não ia somente alimentar aquela multidão. Jesus ia ensinar aos seus discípulos como se movimentar naquele momento. Porque logo depois que os discípulos viveram o milagre que aconteceu com as suas próprias mãos, Jesus obriga os discípulos a enfrentarem uma tempestade. Enquanto ele despedia a multidão e ia orar por eles, como igreja, nós passamos um tempo de milagre.
aonde a multidão se reunia em estádios para louvar, engrandecer e adorar ao nome de Jesus. Para a multidão daquele tempo, Jesus estava falando: eu sou o pão da vida. Mas para os seus discípulos, Jesus estava ensinando: não se movam pelas suas vistas, não se movam por aquilo que vocês estão enxergando. Você que me ouve hoje, eu te pergunto: você faz parte da multidão ou você faz parte dos discípulos? Em qual dos grupos você se encaixa mais? No grupo daqueles que vão até Jesus, para que Jesus mate a sua fome, para que Jesus cure as suas feridas? Ou você faz parte do grupo que vai ter nas suas mãos aquilo que faz o milagre? Porque se você faz parte do grupo dos discípulos, logo após o pão e o peixe ser multiplicado na mão dos discípulos, Jesus os obriga a entrar no barco e a enfrentar uma tempestade. A multidão, ela é curada e alimentada. A multidão, ela recebe a atenção de Jesus. Os discípulos participam do milagre e são obrigados a enfrentar a tempestade que estava por vir. Mateus 14, 22 fala assim: logo em seguida. Este logo em seguida é logo que terminou o milagre da multiplicação. Logo em seguida, obrigou. Jesus não pediu, Jesus não sugeriu, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. 14, 23 fala assim: tendo-os despedido, subiu o monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Quando começou a tarde, começou a multiplicação dos pães. Logo no final da tarde, Jesus fala para os discípulos: olha, vocês têm que ir agora para o meio do mar, porque eu vou ficar aqui dando atenção para a multidão. A palavra do Senhor fala assim, que Jesus foi orar, e à noite Jesus estava ali sozinho. Verso 24: entrementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Verso 27: Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Existem tempestades as quais nós podemos evitar, mas existem outras que precisamos enfrentar. E viver o milagre da maneira correta nos habilita para enfrentar as tempestades. Os discípulos acabaram de experimentar o milagre da multiplicação. Cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, puderam ser alimentados. E como é bom poder estar em um ambiente de milagres. Agora, sempre depois de um ensino vem a prova. Jesus então obriga aos seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar. Fica então a pergunta: por que é que Jesus precisa obrigar as pessoas a entrarem neste lugar? O porquê que Jesus precisa então obrigar aqueles homens, os seus discípulos, a entrarem no meio do barco e enfrentar essa tempestade? Penso eu que os discípulos sabiam o que estava lhes esperando.
sabiam que a tempestade estava vindo, eles tinham discernimento sobre aquilo que eles estavam aguardando. Agora, o que leva uma pessoa a sair de um ambiente de milagres e enfrentar este tipo de situação? Sair do ambiente de milagres e entrar em um ambiente de tempestades. Eles sabiam que eles seriam açoitados no meio do mar, e mesmo assim decidiram enfrentar a adversidade. O verso 24 relata que as ondas açoitavam o barco e que o vento era contrário. A resposta é simples. É só entender se você é discípulo ou se você é multidão. Isso faz toda a diferença, porque a multidão decide ficar na praia, mas o discípulo, mesmo que empurrado, mesmo que obrigado, ele decide ouvir a voz do seu mestre. Hoje nós vivemos em um tempo semelhante a este. E assim como os discípulos, nós podemos perceber que muitas pessoas estão aflitas com as ondas que vêm contra a sua embarcação. O que é a sua embarcação hoje? A sua embarcação é a sua casa, a sua embarcação é o seu trabalho, a sua embarcação são as suas atividades. Neste momento é necessário ter certeza. Se você está dentro da sua casa, por um direcionamento da terra, ou por um direcionamento do céu, quem é que te colocou neste lugar? Você está obedecendo uma ordem da terra ou obedecendo uma ordem do céu? Pois a insegurança pode comprometer a visão no meio do ambiente. A insegurança pode impedir que você tenha uma visão correta, tenha discernimento, pois existe um tempo para estar no meio do mar agitado, mas também existe um tempo para que este mar se aquete. Verso 25 fala assim: a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Não era normal um homem andar sobre o mar. Jesus muda a sua movimentação para se encontrar com os seus discípulos. Os discípulos esperavam ver Jesus do outro lado, esperavam ver Jesus de qualquer outra maneira, menos em cima do mar. Neste tempo chamado hoje, como é que você que me ouve agora espera encontrar Jesus? Pois Jesus muda a sua movimentação para que os seus discípulos pudessem vivenciar aquilo que é sobrenatural na vida deles. Verso 26: e os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. Ponto. E a palavra termina assim: e gritaram de medo. Agora você consegue imaginar 12 homens no meio de um barco, no meio da noite, gritando de medo no meio do mar? Consegue imaginar os homens gritando de medo em meio do mar? Os homens que tinham acabado de experimentar o milagre da multiplicação, os mesmos homens que já tinham presenciado Jesus se colocar no frente do barco e falar assim: acalma-te vento, aquieta-te mar. Estes mesmos homens agora estão gritando de medo. Uma coisa é saber que Jesus está no barco, a outra é saber que Jesus
não está no barco. E este é o ponto onde o nosso inimigo procura agir. Satanás vai procurar te distrair neste tempo, tirar o seu foco, mudar o seu objetivo, pois toda vez que você para de olhar para Jesus, toda vez que você tira o foco daquilo que Jesus te falou, você vai começar a enxergar as dificuldades desta terra. O foco aqui não é se Jesus está ou não no barco. O foco é sobre qual palavra estamos nos movendo. Assim como nos nossos dias existem muitas notícias querendo tirar a sua atenção, em muitos lares, pessoas que estavam vivendo milagres, agora estão assustadas, morrendo até de medo. E fecha os olhos naturais agora e começa a enxergar quem é que está vindo em sua direção. Para de olhar para o tamanho da tempestade e começa a entender sobre qual palavra você está se movimentando. Ficar na praia é um local seguro, lá as necessidades são supridas, mas é um local para a multidão. Jesus supre a necessidade da multidão, mas não fica com eles. Nesse momento você quer ter as suas necessidades supridas? Ou você quer ter aquele que, independente do que esteja, independente da tempestade, independente do problema, ele vem a teu socorro? Estar no meio da multidão não é lugar para aqueles que querem viver o sobrenatural. No meio do lago haviam duas tempestades acontecendo. Uma delas externa e outra interna em cada um dos discípulos. Jesus, ele vem sobre o mar e ele libera uma palavra para aqueles que estavam gritando de medo. Não tenham medo, sou eu. Quando Jesus libera uma palavra para os seus discípulos, não tenham medo, sou eu. Jesus não estava acalmando a tempestade do mar, mas Jesus estava acalmando uma tempestade interna, dentro dos seus discípulos, dentro dos homens que caminhavam com ele. Jesus está entrando nesse momento, dentro aí da sua casa. Está não entrando apenas dentro da sua casa, mas ele está entrando aí dentro da sua mente, dentro do seu intelecto, dizendo: sou eu que estou chegando aí. Eu não quero acalmar a tempestade para o lado de fora, eu quero acalmar a tempestade que está aí, dentro da tua cabeça agora, porque é isso que tem tirado o seu sono. Depois de acalmar a tempestade interna, Jesus entra no barco e a tempestade cessa. Olha só o princípio que é estabelecido. Primeiro Jesus acalma a tempestade que está dentro dos discípulos, para depois acalmar a tempestade que está ao redor deles. Nesses dias, qual tempestade você quer que Jesus acalme? Qual tempestade é mais fácil de ser acalmada? As tempestades internas, as tempestades interiores têm um poder destrutivo muito maior do que as tempestades externas. Nós podemos ir a casas aonde externamente parece um jardim do Éden, mas somente o Espírito Santo, que tem acesso ao teu interior, conhece as tuas tempestades que estão acontecendo. Por que você acha que existem pessoas que, quando você olha para elas, aparentemente é um casamento feliz, aparentemente é uma família feliz, aparentemente um ministério está sendo desenvolvido,
eles até parecem um comercial de margarina, mas internamente uma tempestade assola aquela casa. Existe um motivo pelo qual Deus tem nos empurrado para dentro dos nossos lares. É porque existem algumas tempestades que precisam ser acalmadas por dentro. Existem lares que precisam tirar a máscara de santidade e enfrentarem as suas tempestades internas, pois é esta a tempestade que Deus quer acalmar. O ambiente interno garante que você suporte e que você vença o ambiente externo. A sua confiança não pode estar firmada no acalmar das tempestades externas, mas na presença do Espírito Santo que bate aí hoje nessa porta, na presença do Espírito Santo que fala com você agora, dizendo: abre uma porta porque eu quero entrar e eu quero mudar a tua história. A sua segurança não pode estar firmada nas construções deste mundo, mas a tua segurança precisa estar firmada naquele que libera a palavra para você se movimentar. Quando a nossa fé está firmada naquele que habita dentro de nós, pode estar caindo tudo ao nosso redor, que nós estaremos seguros. Salmos 91, a partir do verso 1, fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Existe um lugar de segurança, e este lugar de segurança é a sombra do Onipotente. Verso 2 fala assim: direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. A sua confiança precisa estar firmada na palavra de Deus. Verso de número 3: porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo broquel. Não temerás os temores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E como é que isso vai acontecer? 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isto só acontece através do seu posicionamento. Verso 8: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do teu Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Este é o teu local de refúgio, estar à sombra do Altíssimo. E estar à sombra quer dizer que o sol está em cima, Jesus está aqui e nós estamos abaixo dele. Romanos capítulo 16 e verso de número 20 fala assim: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quem vence esta guerra não é o Deus da guerra, é o Deus da paz. Nesta noite, deixa o Espírito Santo entrar aí dentro, não dentro do seu lar, mas dentro do seu coração. Deixa Ele acalmar essa tempestade. Filipenses 4:7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Para ter acesso à paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão, neste momento, de entender as coisas. Para ter acesso à paz que excede todo entendimento, precisa abrir mão do direito de entender. Porque pode não fazer sentido sair da praia e entrar no meio do mar. Mas se foi Deus que mandou, obedeça. Pode não fazer sentido, mas para ter acesso à paz que excede todo entendimento, abra mão do direito de entender. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Ou você tem fé e confia, ou não tem como caminhar com Deus. Não queira entender Deus, queira experimentá-lo. Salmos 34:8 fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. O primeiro passo não é entender, o primeiro passo é provar. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Agora, o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer aquele que desfruta. Você quer desfrutar do que está sendo gerado neste tempo? Aprenda a descansar sobre a palavra daquele que te chamou para este tempo. Agora, confiar em Deus não é fazer maratona de seriado. Confiar em Deus é descansar sobre a palavra que Ele liberou para você nesses dias. Jeremias capítulo 17, verso de número 7 fala assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. No ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar frutos. Isso é para o homem que confia no Senhor e cuja a sua esperança está em Deus. Você pode até parar e se perguntar: pastor, mas eu não sei qual é a palavra, eu não sei como me movimentar nesse tempo. Deus nunca faz nada sem revelar aos seus profetas. Quais são os profetas que estão falando na sua mente hoje? Quais são os profetas que você tem ouvido? Quando você acorda, o que tem te alimentado durante o dia? É o WhatsApp? São os noticiários? Ou é a palavra de Deus? Mateus capítulo 14, 28 fala assim: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, Pai, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E disse-lhe ele: vem, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe:
homem de pouca fé, por que duvidastes? E eu quero finalizar com esse pensamento. Qual era a profissão de Pedro? O que Pedro praticava antes de conhecer Jesus? Pedro era um homem pescador, criado à beira do mar, apto para enfrentar tempestades, apto para entrar no meio da água. Você acredita que Pedro não sabia nadar? No verso 30 fala assim: mas sentindo o vento, teve medo e começou a submergir. Clamou: Senhor, salva-me. Pedro teve medo. Assim como muitos lares agora, o medo tem chegado. E neste momento, ele nos mostra como vencer as tempestades internas. Pedro tinha uma habilidade adquirida com o tempo, a habilidade de se mover pelas águas, através da força do seu braço. Mas neste momento em que Jesus está à sua frente, Pedro decide abrir mão das suas habilidades. Pedro decide confiar em Jesus. Pedro decide: Jesus, eu estou afundando, mas eu não vou utilizar as minhas habilidades para sair deste mar agitado. Jesus, eu estou afundando, mas aquilo que eu fui habilitado a fazer pelos meus braços, eu não vou fazer de novo. A maior guerra interna é utilizar novamente as habilidades. Pedro decidiu confiar naquele que anda por cima das águas. Pedro decidiu confiar naquele que multiplica o pão e multiplica o peixe. Pedro decidiu confiar naquele que diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Neste dia, decida não fazer mais parte da multidão. Decida não ficar à praia, tendo apenas pão e peixe, mas decida ouvir a palavra do seu mestre Jesus e enfrentar as dificuldades que ainda estão por vir. E por mais que as ondas venham, por mais que elas assolem a sua embarcação, lembre-se, Jesus está vindo ao teu encontro. Curve a sua cabeça comigo agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos como igreja. Oramos, ó Pai, porque eu creio que em cada lar, em cada local aonde, Senhor, ó Pai, esta palavra está chegando agora, a tua igreja é estabelecida, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, para que as tempestades que têm assolado esta família, esta casa, este homem, esta mulher, Pai, Senhor, elas cessem primeiro internamente, Senhor, e a paz que excede todo entendimento esteja reinando nesta mente, esteja reinando neste coração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.